Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de lives aqui no perfil do Maternidades Plurais. Boa noite, Isis, que já chegou pontualmente, Franciele, Roberta. Pois é, né? Sejam muito bem-vindos, Lucas, História. Minha irmã, que nada foi em vão. Eu sabia que a gente ia te pegar pela música. Moisés chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Lênia Cardoso. Sou uma das idealizadoras do perfil Maternidades Plurais, junto com minha amiga Tereza Montenegro. A nossa ideia aqui é trazer pessoas para discutir a questão da maternidade e da maternagem. Nós acreditamos muito num provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E hoje o que a gente está fazendo aqui é justamente trazendo essas pessoas para poder compartilhar suas experiências, sejam mães biológicas, sejam mães do coração, sejam pais que participam ativamente no processo de paternagem, sejam a rede de apoio, crianças, pessoas que queiram dividir conosco a nossa experiência. Aqui é um lugar de afeto, de acolhimento, e ficamos muito gratos pela presença de vocês. Aproveita, vai divulgando, vai compartilhando essa live com outras pessoas para que a gente possa ter um melhor aproveitamento e atingir o maior número de pessoas. Tá certo? Eu vou chamar minha convidada para a gente já começar a dar início ao nosso bate-papo. E aí, gostou da música? Gente, eu não acredito. Essa toda vez que eu ouço Tranatrix, toda vez que eu ouço Isis, eu lembro de você. Então eu não poderia deixar de te recepcionar com essa música. Todas as vezes que eu ouço essa música, eu lembro de você. Essa é uma música que eu ouço até hoje, é uma das músicas dessa época, né, do Eurodance, que eu mais gosto, gente. E me marcou muito. E a letra dela, para mim, é muito marcante, Eu tô né? toda arrepiada, Fala ó. sobre liberdade. Pois é. Eu como uma aquariana nata e que sempre falo sobre essa questão de ser livre, né? Dentro do indivíduo. Eu acho que é tão importante a gente ser livre, claro, respeitando aos outros, mas realmente para mim essa música é um carinho muito grande que eu tenho. Você participou dessa fase, você sabe muito bem. Minha irmã, eu essa última semana, eu fiquei emergida, assim, nos sons dos anos 90. Eu revisitei muitas coisas e revisitei muitas memórias. Você vê como a música ela é poderosa. Ela faz você lembrar momentos, cheiro, você ambienta a cidade, os movimentos. Assim, a música ela tem um poder de conexão com o passado e com o presente muito grande. Então, assim, essa música é uma música que toda vez que eu ouço, eu lembro muito de você, porque a gente começou a ouvir Jovem Pan juntas, aquela questão das 7 melhores, a gente ficava ali trocando. E são lembranças muito boas que eu tenho da minha adolescência e você faz parte dela. Bom, amiga, eu queria Você começar sabe que quando eu lendo. ouço W, Sim, quando eu ouço W, pra mim é você, né? Tipo, Helenia W é é, uma coisa só. realmente essa fase da Dance Music foi muito importante na formação musical. Amiga, para a gente não perder tempo, porque eu sei que você tem muita coisa para poder falar, eu vou começar lendo o texto e depois vou fazer uma pequena introdução e aí a palavra é sua, tá? A Tá partir de certo. agora, muita coisa é contigo. Você é maior de idade, talvez meu sono seja menos tranquilo que antes, pois num país tão preconceituoso como o nosso, eu só quero que você resista, que você continue do bem como sempre foi, que você lute, mas também permaneça vivo. A vida muitas vezes é dura, mas que você pense grande e jamais esqueça quem você é e o sonho que você tem. Eu te apoiarei e te amarei sempre com aquele sorriso imenso que é do tamanho do seu coração.
Pois é. Esse texto eu tive Eu acho. contato com ele no ano passado, no dia 30 de julho, que foi o aniversário do seu filho. E é Sim. um texto que toca, acho que todas as mães, mas especialmente as mães pretas, que justamente ainda andamos com medo, né? A gente sabe que existe uma necropolítica que atinge principalmente os homens pretos nesse país, apesar de ser um texto em que você está felicitando seu filho, ele traz nuances que nos atingem. Então, foi um texto que nunca saiu da minha cabeça. Sempre eu achei poético, mas ao mesmo tempo tem aqui um manifesto de eu quero que você resista e se mantenha vivo, né? Então, assim, hoje eu vou falar com Isis Oliveira, que é a mãe de Vitor Gabriel, gente, né? Isis, ela foi uma pessoa muito importante na minha adolescência. Nós estudamos numa mesma escola ali no final de linha de Brota, chamada Monte Carmelo. Apesar de nós não sermos da mesma sala, era a oitava A, oitava B, não lembro bem. Mas o que é que nos uniu? Nós éramos poucas mulheres, no caso, adolescentes pretas ali ocupando naquele espaço. Então, a minha identificação com Isis foi física. Depois a gente desenvolveu uma relação, mas assim, o fato de eu poder me identificar com a garota como se fosse eu mesma, com o mesmo tipo de cabelo, a mesma altura, o mesmo tom de pele, né, o mesmo perfil, já fazia com que eu tivesse uma identificação imediata com Isis, ainda que eu não fosse da sala dela, tá? Então, Isis, ela é dançarina, coreógrafa, cidadã do mundo, professora. Eu tive a oportunidade de assistir alguns espetáculos dela ainda no iníciozinho, ali no Teatro Iceia. Depois eu pude ver o Vixe Maria, Deus e o Diabo da Bahia, que ela também participou com direção do Fernando Guerreiro. E desses espetáculos que eu assisti, o que mais me honra foi justamente o Geleia de Morango, que foi uma criação sua, né? Foi um espetáculo criado, elaborado e pensado por você. Tá, amiga? Então, depois disso, depois da oitava série, a gente vai para escolas diferentes ali no centro da cidade e a gente cria uma relação mesmo de afeto, né? Ali 15, 16 anos, os hormônios à flor da pele, muitas paixões, muitos conflitos familiares, a gente se descobrindo enquanto ser humano. E a gente tinha um ponto de encontro ali numa barraquinha azul em frente ao Bom Preço, ali da Fonte Nova, onde a gente trocava cartas, gente. A gente tinha um rapaz chamado Magrão, que ficava responsável por receber e entregar a carta uma para outra. Então, na época que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, a gente não tinha acesso assim à internet, a gente escrevia, olha essas cartas, se a gente fosse rememorar, dava para escrever um livro, dava para fazer um filme, porque tem muito material ali. E só para fechar e deixar você falar, amiga, porque eu estou muito curiosa para ouvir cada palavra sua. Logo no início da pandemia, eu estava com muita dificuldade de me adaptar a essa nova situação. E uma das coisas que eu me vi, aí a gente não estava com contato aqui no Instagram, a gente não estava seguindo uma outra. Eu me vi escrevendo uma carta para você, dizendo que muita coisa tinha mudado em 20 anos, que eu estava muito angustiada, que eu estava muito desesperada. E eu me vi escrevendo uma carta para você. No outro dia, você fala comigo pelo direct. Eu falei, cara, ontem eu escrevi uma carta para você. Não ia ter Magrão que ia entregar, eu não tinha pretensão, mas assim, foi um exercício de cartaz mesmo, eu escrevendo aquela carta e derramando ali no momento. E é por isso que eu digo a vocês, escrevam suas memórias, não tenham medo, escrevam, porque a gente precisa contar nossas próprias histórias, nossas próprias narrativas. E é isso, irmã, vou deixar você falar. Eu tenho lembranças lindas, eu passaria aqui uma live só falando de lembranças lindas que eu tenho sua, mas muito obrigada. Eu agradeço você trazer todas essas. Primeiro, trazer um texto meu, que aí, quando eu comecei a ouvir, eu fiz. Eu acho que eu conheço essas palavras. E depois trazer essas lembranças que para mim foram tão marcantes. E para mim, aquele período que a gente estudou juntas, eu não me entendia como negra, como cidadã negra. Eu só sabia pela cor da pele, eu via que eu era diferente, mas eu não me entendia naquele lugar, como não entendia por que eu não me via naquele espaço, não entendia porque eu me sentia tão desconfortável naquele espaço e não entendia também porque porque eu sofria tanto bullying, né? Eu sofria bullying porque eu era considerada uma garota feia, alta, que era sempre essas coisas que eu ouvia dos meus colegas, porque eles tinham, eu ainda não me socializava com eles,
porque o momento eles tinham um momento de estar juntos, de ir para um show, sei lá, do Asa de Águia ou sei lá quem, e eu nunca podia ir porque minha mãe não deixava. Minha mãe sempre teve medo da gente, enquanto adolescente, mulher, negra em Salvador, minha mãe sempre teve medo da gente e minha mãe protegeu muito a gente, né? O quanto ela pôde, ela protegeu. Eu tenho uma natureza muito contestadora, não aceitava o não, pura e simplesmente. E minha mãe dizia, por que não, coitada, assim, e eu querendo saber por quê. E ela não sabia explicar, né? E hoje eu entendo por quê. Tanto que esse não que hoje meu filho recebe, às vezes, hoje ele tem 18 anos, então eu sei por que contestar, né? Mas minha mãe não tinha um entendimento das coisas, não porque ela era burra, muito pelo contrário, eu acho minha mãe super inteligente. Minha mãe, ela sempre pensou à frente. Mas essa questão do racismo, né, na sua estrutura, que hoje tem o termo racismo estrutural, mas minha mãe não ia saber definir essa coisa, né? E fora a questão da sociedade machista em cima dela, se acontecesse qualquer coisa com a gente, eu tenho uma irmã mais nova, se acontecesse qualquer coisa com a gente, menor de idade, a culpa toda era da mulher, porque meu Sim. pai já tinha falecido. Então, minha mãe Uma mãe foi uma solo, né? pessoa Com duas muito. meninas. Foi uma mãe solo. Foi uma mãe solo. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 7. E minha mãe foi sempre. Ela, na verdade, ela abdicou da vida dela para viver para a gente, porque ela queria que a gente vencesse, né? Ela queria que a gente prosperasse enquanto menina negra e tal, aquela coisa. Tanto que ela investiu na nossa educação o quanto ela pôde, e é por isso que a gente foi para o Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo, dentro daquela realidade ali de Brotas, era um dos colégios que era bom e que ela podia pagar. Só fazendo Naquela parênteses, época nós tinha. estamos aqui com nossa ex-professora Thelma Ferraz, tá aqui com a gente no. Você lembra dela, professora de geografia? Thelma Ferraz? Thelma, Sim, ela tá aí? tá aqui. Não acredito. É, Gente, não acredito. ela tá aqui. Acabou de entrar. Ai, gente. Então para mim, dentro dessa realidade, minha mãe batalhou muito, né? E ela, de alguma forma, sempre viu que eu e Thaís, Thaís é minha irmã, a gente sempre gostou de estudar, a gente sempre gostou de saber. Então, ela sempre, o que ela podia investir na busca do conhecimento, minha mãe sempre investiu. E aí foi aí que a gente se conheceu e eu fiquei tipo assim, poxa, uma menina que nem eu, alta que nem eu, com cabelo como o meu, eu fiquei tipo, caralho, sabe? Nesse ambiente eu me senti acolhida, sabe? E ainda tinha o host, Sim, que é negro, é filho de alemão com uma negra, mas ele é retinto. E sim, aí era nós três, assim, sim. fechamento mesmo. Era maravilhoso e a gente ficou ali se descobrindo naquele ambiente, né? O roxo ele era ainda um pouco mais aceito, porque aí as pessoas da escola falavam assim, não, o pai dele é alemão, então aceitava isso, mas Alemão a e gente não era um artista muito conhecido aqui na Bahia, um que artista. tem um trabalho com azulejaria, né? Roche Udo Kinoff, né? Isso, Se eu não me engano, tem um museu lá no Fabiano, Pelourinho, né? Com o nome isso. dele, com o acervo, né? O pai dele também era um pai que era conhecido, era um artista conhecido e renomado na Bahia, quiçá no Brasil. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas aceitavam melhor ele por causa desse histórico familiar, né? Mas com a gente ainda tinha uma rejeição, né? Tanto que, para ser sincera, eu não tenho contato muito com essas pessoas dessa escola em específico, salvo uma ou outra, mas foi uma época para mim muito muito sofrida na escola, entendeu? Foi uma época que me trouxe muito trauma, entendeu? E hoje, tipo assim, eu sou indiferente a essas pessoas. Não por nada, mas é porque a gente não criou vínculos. E aí, logo depois, eu passei para a escola pública, porque aí minha mãe já não Irmã, pôde parece que mais, seu áudio né, tá pagar. baixo, viu?
Tá baixo? Eu tô ouvindo Será? bem, Tá mas melhor agora? sim, tá bem melhor. Aí eu vi aqui alguém escreveu áudio baixo. Então, eu passei para a escola pública e aí eu eu encontrei os meus semelhantes. E encontrei pessoas para mim, é, algumas eu não tenho mais contato, outras eu tenho um contato como o nosso, e eu fiquei feliz de estar naquele ambiente, né, de escola pública. São pessoas que eram pessoas é, financeiramente mais carentes, mas eram pessoas que me traziam muito mais sinceridade. Eram pessoas muito mais íntegras, eram pessoas muito mais dedicadas, mesmo que tinha um outro que não queria estudar e filava a aula e tal. E eu me descobri nesse ambiente de escola pública e foi importantíssimo para mim. E logo depois eu comecei a dançar, que rolou outra identificação. E foi aí que eu disse assim, não, era isso que eu quero fazer, é isso que eu dou vazão à minha criatividade, descobri o meu corpo e tive contato com uma pessoa que naquela época já tinha um certo nome dentro das artes, que é Luciana Souza, que é do Bando Teatro Olodum, era Sim, do Bando Teatro sim. Olodum, e que ela hoje, e ela fez o último filme que todo mundo está falando Bacurau, até né? hoje, é o Bacurau. Maravilhoso. Tem que ir não assistir o Bacurau, É, por favor, faça isso. Para ontem. eu já assisti 5 vezes. E aí eu me identifiquei com isso e a gente ainda continuou tendo esse contato. E depois, coincidentemente, o meu primeiro namorado estudava na escola que você estudava. E vocês se conheceram e ainda a gente continuou tendo esse contato. E, sabe, de alguma forma a gente sempre estava conectado, sempre estava conectada. E isso foi mágico, né? E você é uma das poucas pessoas que eu trago dessa época da minha vida que para mim foi tão sofrida, que essa época da escola é algo que sempre para nós mulheres negras sempre é muito pesado, né? Eu acho que para meu filho, por exemplo, não foi tão pesado porque eu já trazia essa questão da consciência para ele. Eu já falava para a questão de se defender, entendeu? E já sabia que qual era o ponto que pegava, que era o racismo mesmo dentro da escola e como as crianças podem também ser tão más, né, com Cruéis. as outras, cruéis, é mais não, cruéis com as outras por causa do histórico também que ela vem trazendo da família, porque a criança reproduz o que ela ouve na família Com também, certeza. né? E aí aconteceu que eu, com 18 anos, eu já tinha terminado a escola, estava tentando entrar na faculdade de comunicação, estava tentando fazer UFBA, eu acabei engravidando e eu tinha 18 anos, né? 18 para 19. E para mim foi muito problemático, porque eu tinha muito medo de, de, de estar grávida, porque para mim era o final da vida, né? Tipo assim, não vou conseguir fazer mais nada. É, o que é que eu vou fazer? Minha mãe vai me botar para fora, sabe? Eu criava tanta coisa na minha cabeça que eu fiquei ansiosa com aquilo, eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha o apoio do pai, eu não tenho um contato com o pai, né? E eu me senti totalmente desamparada. Então, eu psicologicamente eu não tinha estrutura nenhuma para lidar com aquilo, sabe? Porque muita gente fala assim: ah, mas será que você não teve um amigo? Será que você não teve será que você não falou com sua mãe? Para mim era muita coisa, porque eu tinha muito medo de tudo. Porque na verdade eu nunca pensei em ter um filho, né? Quando eu era adolescente, eu pensava que eu não queria ter um filho porque eu queria ser livre, porque eu queria, não queria que um filho meu passasse pelo que eu passei na escola, por exemplo, entendeu? Eu dizia assim, eu vou botar um filho no mundo para quê? Para ele passar por essas coisas, para o coleguinha puxar o cabelo dele, chamar ele de macaco, não sei o quê. Então, eu não queria isso, né? E aí
minha família, na época, minha mãe e minha avó sentaram comigo e falaram assim, olha, é isso, você agora vai ter que ter muita força, você tem uma família, você não vai sair de casa, você não vai precisar ir morar com ele, você tem uma família, a gente vai te dar todo o apoio que você precisar, né, para criar essa criança. E aí foi assim que eu respirei um pouco, mas só que aí meu filho nasceu de 7 meses, porque eu tomei um susto. Na época eu fazia adereço para uma companhia que eu dançava. Na época eu não estava podendo dançar. E aí eu comecei, e aí uma moça escorregou da escada e eu tomei um susto. Eu fiquei me tremendo. E aí isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado eu comecei a perder líquido e eu estava com 7 meses já. E aí eu fiquei sem saber, meu Deus, o que é que será de mim? E minha irmã, na época, ela estava fazendo uma apresentação no hotel da Bahia. E eu fiquei desesperada sem saber o que é que estava acontecendo, porque eu não tinha ideia do que era uma gravidez, como você se sentia, o que era romper uma bolsa, eu não tinha ideia de nada disso, né? Então, eu não tinha, com 18 anos, com 19 anos. Então, eu fui, Deixa eu só pegar um gancho do minha que você está mãe. falando. Você, então, a gravidez não foi planejada, você contou para sua mãe, mas o processo da gravidez até esses 7 meses, como foi esse pré-natal? Como foi esse processo? Você foi aceitando a situação? O fato de você finalmente conseguir o apoio de sua mãe foi fazendo com que você visse essa gravidez de uma outra maneira? O processo foi muito doloroso, assim, né? Porque eu me sentia desesperada o tempo inteiro, né? E para mim foi um processo ruim nesse sentido, porque eu tinha medo de chegar e contar para minha mãe e a gente não se falar mais. Eu tinha medo de perder minha mãe, né? Por isso eu tinha medo de decepcionar ela, eu tinha medo de decepcionar minha família, porque eu estava em um processo de fazer vestibular e de investir, e minha família investindo nisso, né? E aquela questão da expectativa que tinha muito em cima da gente. E eu na minha cabeça, fazia assim, pronto, eu agora acabou, eu vou acabar com a expectativa da minha família, eu não sirvo mais para nada, eu sentia muita culpa. Então, foi um processo, primeiro, de negação muito forte, né? E depois eu fui aceitando, mas a gente não sabe, né? Assim, para mim, eu ficava naquela coisa. E agora, o que é que eu vou sentir, né? Ai, tá chutando minha barriga, como é que vai ser, sabe? E eu ficava com muito medo. E o que eu menos queria que minha mãe sentisse é que ela era culpada de alguma coisa, porque minha mãe não foi culpada de nada, sabe? E, e ela teve essa questão de se sentir culpada e tudo. E eu ficava, mas você não tem culpa nenhuma, sabe? Pensando onde foi que ela tinha errado, e ela não tinha errado em nada, né? Existe uma falta de informação, né? Você também, na adolescência, às vezes você se sente que acha que não vai acontecer as coisas. Tem isso, muito isso. E é o que eu sempre falo pro meu filho, eu digo a ele sempre: nunca pense que as coisas não vai acontecer com você, porque sempre acontece, né? Porque o adolescente está à flor da pele, está sentindo toda aquela emoção a 200%, sabe? Então, se ele tá com a namorada, ou se a namorada tá com o namorado, tá querendo, tá ali se agarrando, tá ótimo, tá maravilhoso, e aí diz assim: ah, não vamos transar com camisinha, sabe? Essas coisinhas que acha que não vai acontecer, não, só uma vez, e é só nessa uma vez que acontece. E eu trago isso muito para o meu filho, né? Eu converso com ele sobre essas coisas porque ele precisa saber que sempre tem uma consequência dos nossos Sim. atos. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã, depois de amanhã, entendeu? E na adolescência a gente acha que a gente é muito É tudo aqui agora, nesse momento, né? invencível. A gente acha que Tereza é está aqui invencível, perguntando como né? foi que você decidiu morar em outro país e deixar seu filho aqui. Então, esse processo foi o seguinte. Eu estava na peça de teatro, né? E eu já estava na universidade, estava na UFBA, estava fazendo dança. Isso foi de 2005 para 2006. E eu trabalhava no Vixe Maria.
e a gente estava super bem, estava bombando e tal. Só que aí eu vi que as coisas já estavam começando a se esfriar. E eu via, na verdade, que eu, dentro da dança, eu não ia conseguir ter um sustento realmente, né, dançando em Salvador. Porque eu sentia que era um mercado fechado e eu queria mais. Na verdade, o que eu queria não, o que eu procurava não tinha ali. E, e aí eu resolvi, na verdade, assim, diante de muitas crises, diante de muita coisa, eu resolvi é, entrar para eu tinha um contato com um rapaz em Portugal e aí ele precisava de gente para trabalhar em animação e fazer animação de hotéis, né? E aí eu disse assim, bom, eu vou tentar, pelo menos é uma grana, trabalho em temporada, 3 a 6 meses depois volto para o Brasil e aí nisso, pelo menos estou ganhando em uma outra moeda, né? A não ser, que não é real, e dá para eu ver se eu consigo sustentar essa situação. Só que quando eu cheguei lá, a situação era um pouco diferente do que ele tinha me explicado. E eu disse assim, ó, nessas condições de trabalho eu não vou aceitar, né? A gente ia ter que ficar trabalhando um mês de graça para ele, ia ter que tirar praticamente dinheiro do próprio bolso que eu não tinha, né? A gente faz dívidas para sair do Brasil. Sim. Eu tinha comprado mala, tinha comprado roupa e tal, E e eu como foi o suporte da finalmente sua mãe quando receber. você comunica, ó, vou fazer essa experiência fora? Como foi essa rede de apoio mais uma vez? Foi ok ou teve algum embate? Com minha mãe, assim, né? Na verdade, como era um trabalho de temporada e eu tinha falado para ela que era assim, eu não teve um embate, né? Até porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu não queria tirar meu filho de um lugar para outro sem que eu tivesse uma estrutura. E era sempre, e foi essa conversa que eu tive com minha mãe da estrutura, porque não adiantava eu vir para a Europa, né, tentar um trabalho, sem saber como é que meu filho ia estudar, com quem ele ia ficar, quantas horas de trabalho eu ia ter, quando eu ia ter trabalho, entendeu? Então, trazer uma criança para uma estrutura que você nem mesma sabe qual é muito difícil, né? Então, a priori foi uma coisa, foi nessa conversa que a gente teve, né? E depois eu quis. E aí depois eu pensei em trazer meu filho, mas ainda assim eu não tinha estruturado, porque eu não tinha estrutura, porque quando eu fui para a Alemanha, eu trabalhava de freelance. Então, eu tinha show final de semana, às vezes eu passava o final de semana inteiro fora, às vezes eu voltava, às vezes minha irmã também fazia esse mesmo esquema, né? Então eu não podia dizer assim, não, eu não vou trabalhar esse final de semana para ficar com ele, porque eu precisava dessa grana, né? A gente é freelance, a gente ganha o que a gente produz. Então, então foi mais ou menos nessa questão que a gente ficou acordada, né? E aí depois eu tentei levar ele em 2011, conversei com o pai dele, porque quando eu saí do pai, quando meu filho nasceu, ele fez a certidão de nascimento. Essa é uma das questões que, para mim, foi, foi um embate que eu tive com minha família na época, porque eu não queria que o pai fizesse a certidão. Porque eu não queria ter contato nenhum com ele, mas aí na época minha avó falava, tipo assim, não ter o nome do filho, não ter o nome do pai é feio na certidão, aquela coisa, né? Aquela mentalidade mais antiga. Mas eu pensava assim, poxa, e se algum dia eu quiser viajar, eu vou estar atrelada a essa pessoa, Sim. esse cara vai ter que, sabe? E foi isso que realmente aconteceu, né? E o cara várias vezes, eu tentei conversar com ele, e ele dizia que ia assinar, daqui a pouco voltava atrás, daqui a pouco, e teve uma vez que ele quis que eu pagasse para ele assinar. Isso. E eu sempre tentando, na verdade, não fazer o que chamam de alienação parental, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça que se eu falasse mal do pai do meu filho, eu poderia despertar uma curiosidade e o meu filho ia querer correr atrás do pai
E aí, se ele visse que o pai dele não era nada daquilo que eu estava falando? Sim. Eu tinha criado eu tinha criado um inimigo. Então, eu não queria ter essa responsabilidade, entendeu? Eu queria que meu filho tirasse as próprias conclusões. Tanto que meu filho hoje tem as conclusões dele, ele não fala com o pai porque ele não quer. Ele fala, ele tem isso bem nítido na cabeça dele. O pai tentou conversar com ele, ele deu um chega para lá no pai, não porque eu disse assim, vá lá e fale o que você quiser, não, porque o pai dele tentava me escrever, Tito já tinha 14 anos, eu fiz, olha cara, você não tem que conversar mais comigo, você tem que conversar com o seu filho. Tá aqui o Facebook dele, vai lá, escreve para ele. E pronto. Ele tentou escrever, mas falou merda, e aí meu filho deu um esculacho nele, e pronto. E ele, para você ver, meu filho hoje vai fazer daqui a um mês meu filho faz 19 anos, e o pai dele, sempre que pode, faz um perfil no Instagram ou no Facebook, eu não sei aonde, e tenta me escrever. Eu faço, cara, tá que pariu, mano, entendeu? Só Ele pra. chegou a registrar? Chegou, chegou. Chegou. E é um arrependimento que eu tenho, né? Enfim, mas pelo menos ele sabe a história. Eu sentei, conversei com o Vitor, olha, a história é essa, que se dá isso. Eu, infelizmente, quero quero que você viaje comigo, mas só que seu pai tem que autorizar e tal. E a gente sabe que no Brasil, se tem uma coisa que funciona, é lei para infância e juventude. Principalmente quando você não tem dinheiro, sabe? Muito Quando bom você não você tem falar dinheiro, isso. cara, essa coisa funciona. Aliás, a justiça brasileira, me desculpe quem estiver ouvindo, se é da área de direito, mas tem uma coisa que funciona muito bem no Brasil, é direito para pobre, né? E, na verdade, como eu não tinha taxas para pagar o advogado na época, acabou, infelizmente, ficando por isso mesmo. Por um lado, eu e minha mãe, a gente sempre tentou deixar o pai o mais distante possível. Então, a gente não... Eu nunca pedi pensão alimentícia, nada disso, coisas que eu poderia ter feito, mas simplesmente para não ter o vínculo, para esse vínculo ser o mínimo possível, eu nem fiz questão disso. E eu digo a você que esse é um segundo arrependimento que eu tenho, que como é um cara tão escroto, né? Eu deveria ter processado ele só por uma questão mesmo de dele saber o limite comigo, entendeu? Infelizmente. Mas, assim, eu fui Agora, deixa eu só mediando, fazer mais um minha parênteses. mãe, As tentativas dele de aproximação era só em momentos específicos, tipo de aniversário, ou sempre ocorreu? amiga, nem aniversário ele escrevia pro meu filho. Ele nem aniversário escrevia. Ele não, ele simplesmente não procurava, entendeu? E aí, às vezes, quando foi com 14 anos, ele me procurou e eu simplesmente fiz, olha, a gente não tem por que conversar. Aqui é o link do Facebook de Vitor. Conversa com ele. E aí, quando ele foi conversando com o Vitor e vendo que Vitor já tinha, com 14 anos, já tinha um posicionamento forte, né? Falava certas coisas. Vitor sempre foi criado comigo. Eu vivi com meu filho até os 7 anos de idade, né? E eu sempre fiz questão de mostrar para ele a minha realidade. Ele foi nos bastidores dos meus trabalhos, ele foi no ensaio das minhas coreografias, ele foi nos bastidores do Vixe Maria 1000 vezes, fazia oficina de teatro, fazia oficina, tudo quando era coisa, eu estava tentando inserir ele. Ele sempre teve essa noção artística, embora hoje ele não faça mais nada disso. Mas ele sempre viveu muito comigo, sabe? Porque depois, né? Porque a gente, quando nasce, eu só queria voltar a esse ponto. Quando a criança nasce, você não sabe o que é aquilo que você tem nas mãos. Você Verdade. fica, gente,
o que é isso que está aqui na minha mão? Saiu de mim. Eu não sei o que é que eu não sei o que é, eu não sei lidar com isso. Eu sei que é um pedaço meu. E eu fiquei assim, né? Embasbacada com aquela. Parecia uma baguete, né? Ele nasceu de 7 meses. Ele nasceu saudável. Não ficou em UTI neonatal. Teve que tomar antibiótico porque eu fiquei muito tempo perdendo líquido, então poderia ter infeccionado a bolsa e tal. Tava super saudável. Queria mamar. Mamar não, né? Queria comer pra caramba, tinha fome, e eu ficava sem saber porque ele chorava tanto. E o médico, ele aí tá com fome. E eu ficava sem saber. São coisas que a gente vai Sabe? aprendendo na prática, né, amiga? Pois é. E aí, então, eu sempre tive com ele sempre teve comigo, sabe? Quando eu ia fazer um espetáculo, quando tinha caminhada axé, minha mãe ia com ele, botava no canguru, eu ficava com ele no canguru, sabe? E eu trabalhando. Então, ele sempre teve muito ativo na minha vida, né? Tanto que eu sempre, às vezes, quantas vezes eu estava dando aula ou fazendo aula, e às vezes minha mãe me ligava e fazia assim: olha, ele está com crise de asma, estou levando ele no hospital. Eu, às vezes, estava com a roupa da aula, assim, suada, ia direto para o hospital e ficava lá com Imagina. ele, até a hora dele ter alta, entendeu? Porque eu queria eu queria, eu queria participar desse Presente, estar processo. presente, participar dos Que, processos. que, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tanto que para mim foi uma das maiores dores quando eu vim para cá, que eu não tive isso. Para mim foi um choque muito grande. Ele tá com 7 anos quando eu vim para cá, e aí para mim começou um processo de sentir falta material, de dele estar no meu dia a dia. Isso para mim foi algo que foi muito, para mim foi muito traumático. E eu digo a você que essa experiência traumática que eu tive aqui, além do choque cultural, depois, em 2014, veio com um boom. Eu tive um esgotamento físico e eu não tratei. E depois eu tive uma depressão profunda, que na verdade teve dois traumas. Aí, que foi, eu fui atropelada em 2015 na Alemanha. E isso despertou uma morte e despertou o trauma da morte do meu pai. E essa minha maternidade, que para mim foi muito mal resolvida, porque o que a sociedade fala pra gente é que a gente não pode largar, né? Eu não larguei meu filho, mas que a gente não pode deixar a nossa maternidade. O filho tem que estar com a gente, né? E o filho quando você não está com o seu filho vive com o pai, ou vive com a sua mãe, ou vive com qualquer outra pessoa, então você não é mais mãe. E eu ouvi isso Só pegando o várias gancho, vezes. desculpe, amiga, é justamente a questão que eu ia lhe perguntar, você já chegou no ponto, temos 20 minutos, é porque eu quero, estou vendo muitas participações das pessoas ali passando, inclusive, mensagens de carinho, como essa questão da construção da maternidade está diretamente ligada à culpa, né? Nós já somos criadas desde criança, quando uma menina nasce, é colocada uma boneca no colo dela, para mim, ali já é a questão que você falou, da projeção. Né? Já se espera que essa mulher cuide do outro e apague, limite ou simplesmente se livre dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas realizações para poder estar reproduzindo a lógica dessa família e que a gente está ainda lutando para poder reconstruir. Né? Então, a partir do momento em que você pega e assume o seu sonho, né? A sua vontade de trabalhar, de viver dignamente de dança, que você já viu que aqui em Salvador não tinha essa possibilidade de você viver da melhor maneira do seu trabalho, e que você assume isso, a sociedade se sente muito à vontade para poder culpar essa mulher, né? De subjugá-la, de desmerecer a maternidade dela.
E eu penso que hoje nós mulheres, né, a gente tem muito mais instrumentos para poder estar respondendo e se colocando nisso. É como você fez o recorte muito bem, que na época você falou até do racismo que nós sofremos na escola, que você se referiu a bullying, que não é bullying, é racismo. Hoje a gente sabe, bullying é bullying, É, racismo é racismo. Mas hoje a gente com quase, né, eu acho que você deve ter quase a mesma idade que eu, 40 anos, ainda assim, 38, ainda quase. assim, essas questões vão no entrave, porque a gente está no meio dessas duas gerações, né? A gente não está na mesma geração das nossas mães, nem das nossas vós, e a gente está numa nova proposta aí, mas a gente está no pé lá, o pé cá, né? E aí, eu queria que você falasse sobre Com essa certeza. questão da culpa, como é que bateu em vocês? Se é que bateu. Isso bateu. Um lance com a culpa muito ruim, né? E isso eu faço terapia hoje. Eu tenho uma terapeuta maravilhosa. Eu nem sei se ela está aqui, porque ela disse que ia assistir, mas eu falo muito da questão da culpa com ela, porque eu tenho uma questão com culpa muito grande, Oh, meu Deus. porque eu acho que já vem da morte do meu pai, Ô, irmã, porque a eu, de intenção não alguma era ela. forma, não, tudo bem. Eu sabia, eu sempre pensei que de alguma forma eu poderia ter salvado a vida do meu pai se eu tivesse ficado em casa, não sei o quê. Eu não sei porque eu comecei a entrar nessa viagem e quando meu pai morreu, eu me senti muito responsável por minha mãe. Então, eu era tipo o braço direito da minha mãe. Eu estava no mercado com ela, eu fazia tudo com ela. E aí eu queria estar ali sendo o dito homem da casa, né? E aí depois eu tive um filho. Então eu queria estar ainda continuando, eu queria continuar provendo aquela família. Eu, minha mãe e meu filho, né? E eu vi que por um tempo eu consegui, eu estava tendo um certo. é, eu estava tendo um certo apoio, estava tendo financeiro, estava em um lugar que estava dando uma estabilidade legal. Eu estava viajando muito e eu viajava e eu chegava de madrugada e meu filho estava acordado e não sei o quê. E quando eu vi que isso não ia poder ter, que eu comecei a entrar em uma neura e comecei, na verdade, a também ter um pouco de conflito com minha mãe dentro de casa com essa questão, eu comecei a pirar, né? Então, quando eu vim para cá, eu me sentia muito culpada. Primeiro, porque eu deixei meu filho com minha mãe. Eu sentia que eu não, que minha mãe, ela, de alguma forma, eu não estava sendo mais uma boa filha para minha mãe, porque eu também meio que tinha abandonado ela, porque minha mãe sempre foi pra gente, sempre criou a gente para estar ali com ela e tudo. E eu, de alguma forma, dizia assim: bom, eu preciso também viver minha vida. Então, eu me sentia culpada de querer ter minha vida, de Imagina. querer ter meus sonhos, de querer poder conhecer lugares, conhecer pessoas. Enfim, então eu me sentia muito culpada e eu fui carregando essas culpas. Quando eu cheguei na Alemanha, eu comecei a me sentir culpada porque eu queria estar, tipo assim, chegando firme junto com minha irmã, porque também foi um outro processo, né? De Sim, foram as conseguir duas ter, filhas, trabalhar né? exatamente, de conseguir me sustentar nesse lugar novo, sem falar a língua direito, e querer ajudar minha irmã, e eu não tinha como, às vezes, né? Eu não tinha trabalho, às vezes, suficiente. Às vezes minha irmã tinha que me ajudar. E eu comecei a culpa era muito grande. E fora os comentários, fora coisas que eu ouvia, né, de amigos. Eu ouvi coisas de pessoas, de amigas, né? Tipo assim, ah, mas como é que você é uma filha tão ingrata, ver que sua mãe fez tanto por você e agora você deixa ela, sabe? Eu ouvi isso. E isso me trouxe muita culpa, né? E minha relação com culpa sempre foi me sabotando. Eu não, eu sei lá, eu me descobri uma pessoa ansiosa, né? Não tenho crises, mas eu sou uma pessoa que eu fico tendo pensamentos muito ruins
e até entrar em depressão. E aí a depressão foi me levando para um buraco mesmo ruim e um buraco de tendência suicida mesmo, né? E aí foi aí que eu comecei a fazer, Você mas continua tudo na gerado terapia? pela culpa. Continuo, continuo. É um processo. E aí também, aí entrou a questão de um namorado à distância, né? E aí eu sentia que eu tinha que estar aqui cuidando desse namorado, dessa coisa, né? Tipo assim, às vezes de cobrar ele como se fosse mãe dele, às vezes eu era muito incisiva com meu namorado, com muitas coisas. E eu via que ele não podia me dar também, porque ele estava na luta dele, estava no corre dele, não porque ele não gostava, mas porque eu via que às vezes ele não tinha como me dar e eu continuava cobrando. E foi muito, foi muito, me puxou muito para baixo muito tempo, porque tudo veio de uma culpa que eu não trabalhei, né? Porque eu não tinha estrutura psicológica quando eu tive meu filho, né? E eu, na verdade, é, eu não precisava carregar tanta culpa por tantas coisas, né? De levar tanto a sério as coisas, porque eu sou uma pessoa que eu levo tudo muito a sério. Querer ser perfeccionista, querer fazer tudo nos mínimos detalhes, trazer toda a responsabilidade para as minhas costas. Foi assim que eu fui como dançarina, como coreógrafa. Eu queria ser a melhor, eu queria ser sabe, poder sempre estar provando para mim mesma que eu podia ser alguém, ter destaque naquilo, ter êxito naquilo. E quando eu não consigo, eu me culpo muito, porque eu não, às vezes eu não entendia que nem todo o meu esforço ia me trazer sucesso, né? Então, eu fazer a minha parte, eu só estou fazendo a minha parte. O que vem depois eu não E posso controlar. consequência. Então, eu achava que eu não poderia, eu achava que eu poderia controlar tudo. Então, eu ficava sempre nesse excesso de cobrança, que hoje eu sou mais relax com essa questão de não me cobrar tanto, porque é muito difícil. Importante. Muito difícil. Isis, vamos começar. A gente já está há quase que 10 minutos. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Rebeca dizendo que te ama. Tereza Montenegro, que é minha Rebeca dançou parceira com aqui. geleia. Você viu Rebeca em cena. Lembro dela, Isso, lembro. Tereza está dizendo isso. aqui que admira sua coragem, sua força. Ângelo Cerqueira, que é um amigo querido, dizendo aqui história de vida com muitas lutas. Parabéns pela resistência. Tereza dizendo, Isis, meu Deus, sua maternidade é uma potência. Lucas dizendo parabéns pela força. Rebeca dizendo que acompanhou uma parte da sua luta. Porque Tito ia pro ensaio de geleia e aí todo mundo ficava naquela coisa, né? E Tito, eu acho que Rebeca era a menor de todas, e Tito na época tinha 5 anos. Ele fazia assim: Mamãe, eu sou apaixonado por Rebeca. Ó, Rick, que já é nosso seguidor mor. Aí ele tá falando aqui, ó, só aula, todo encontro aprendemos a ser mais fortes, superar os obstáculos. E Isis é vencedora em tudo, você broca. Ai, obrigada. Aí, Ângelo falando, né, você fazendo relato sobre o pai, masculinidade tóxica, terrível. E Tereza falando, né? Eu vivo nessa luta, apesar de precisar, prefiro não pedir nada. Lucas falando, cara escroto. E Rick falou aqui, ele parecia apenas procurar quando era melhor para ele. O pai nunca foi presente, só queria dar presente. E aqui tem mais aqui. O que eu acho mais engraçado é que esse mesmo tipo de homem se acha no direito de julgar a mãe, a criança, a criação dada pela família. Só abrindo um parêntese, quando meu filho Evi Morningstar é meu filho, para quem está vendo aí, esse é o famoso Vitor Gabriel. Quando o meu filho, quando ele procurou meu filho quando ele tinha 14 anos, a primeira coisa que ele disse para o meu filho é assim: eu preciso falar umas verdades sobre sua mãe. Olha. E meu filho ficou assim, espantado. E meu filho, na época, tinha colocado no perfil dele do Facebook a bandeira LGBT.
E aí ele virou, e o pai dele virou para mim e disse assim: "Ah, eu acho que meu filho não tem que estar se envolvendo com esse tipo de coisa, porque ele é uma criança de 14 anos e ele só tem que estar lendo revista". Ele falou uma coisa assim. E aí ele voltou para Tito, eu não respondi, ele voltou para Tito, disse isso, e aí Tito virou para ele que ele tinha 14 anos e que ele, sim, ele via qualquer pessoa LGBT como pessoas que são pessoas iguais e que ele jamais ia aceitar que o pai dele, que essa visão de mundo que ele tem, que ele agradecia a mim e que no final Tito virou para ele e fez assim, graças a Deus eu tenho essa visão de mundo, porque se fosse pela sua eu seria um cara extremamente ignorante. E aí depois disso ele não falou mais nada, ele virou para mim e disse assim: "Eu espero que algum dia você criando o seu filho", o pai dele virou para mim e fez assim: "Eu espero que você realmente tenha êxito, porque do jeito que você está criando, você é como se você estivesse criando um monstro", uma coisa assim que ele quis dizer. Um Eu nunca absurdo. respondi. Vitor Eu nunca criou respondi, porque é um consciência cara. própria. Vitor criou consciência própria e cresceu sob seu exemplo. E sim, vai ser um homem, já é, né? Com muita hombridade, que o pai nunca foi, pelo visto. Rick está falando aqui Pois pra é. gente. O que eu Ai, acho, mas eu acho que já foi esse aqui. Aí Nath está falando aqui pra gente. É direito da criança mesmo que seja o mínimo. É direito da criança, mesmo que seja o mínimo possível. Muitas vezes, nem contato eles querem com os filhos. pois é. Uma questão, não incluir o E pai, mesmo ele tentando da forma dele. Não cresce o medo da criança depois querer procurar o dito cujo, perguntar por ter amigas, mães solo que viveram isso. Ah, de assim, mas você deu toda a liberdade para Vitor procurar o pai, né? Você falou, caso ele quisesse. sim, 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 sim. Sim, Aí Nath claro. fala aqui, ó, É, quanto aos julgamentos, é verdade, aparecem cheios de razão. Rebeca pois diz é. aqui, ó, antes de ser mãe, você é mulher. A crença da boa mãe é opressora e pautada na culpa. Thelma, professora Thelma, está falando aqui que sua história é muito forte. A sociedade não perde a oportunidade de colocar sobre a mulher a culpa por todas as mazelas, Tereza fala aqui. E Vitor tá aqui falando, tô aqui um bom tempo e quero ouvir mais ainda minha mãe, porque sempre é um orgulho ouvir tudo isso. E graças à criação que tive, e tenho, sou quem sou, muito orgulhoso de quem sou. Carla Cotirine, gente, tá aqui, meu Deus do céu, me segura! Seja bem-vinda, Carla, muito obrigada, irmã. Que depoimento esse de Então, Vitor, hein, irmã? Fala aí. eu tenho muito orgulho de ver hoje o que meu filho tem se tornado. Eu posso hoje morrer tranquila. É um cara politizado, é um cara que tem consciência de classe, tá fazendo terceiro ano, tá aí aos trancos e barrancos Vem cá, diante diz, dessa ele também é pandemia. artista? Como é isso? Então, ele tem uma alma de artista, mas ele diz que ele quer estudar psicologia. Ele, até então ele virou para mim e disse que queria estudar psicologia, mas sempre foi um menino super talentoso. Todo tipo de trabalho que tem na escola, que tem teatro, ele está envolvido, ele faz, ele edita, ele todo produzido nessa coisa artística. É dele, mas é ele que vai dizer, é ele que vai seguir o caminho dele, assim. Diz ele que quer Tereza estudar está dizendo aqui, psicologia. respire, tá lindo, você é incrível, seu filho está aqui falando do orgulho que ele sente da sua história e da história de vocês. Sheila Paturi, que eu quero muito trazer você aqui, viu, Sheila? Você é uma mulher incrível, antes de ser mãe, somos mulher com sonhos e anseios. Com a chegada de um filho, devemos ajustar o caminho e não anular, e não se anular. Com certeza. E eu, na verdade, meu caminho, na verdade, eu não me anulei, né? Eu me redescobri mãe, né? Porque foi uma, é um outro lado meu. E eu tenho toda, ontem eu fiz uma live e hoje eu vou falar de novo. Essa mulher que tá escrevendo aqui, que chama meu orgulho, é a minha mãe.
Oh, meu Deus. A pessoa. Isso, você é inocente, aqui tem. Vi, meus melhores amigos sabem disso tudo. Porque eu bato no peito e falo da heroína e a maior inspiração que eu tenho desde sempre. Ai, gente, que lindo! Quem foi que falou isso? Seu filho, para você. Gente, eu não conheço. Eu vou Milena atrás. Correia, seja bem-vinda. Tem uma galera aqui, gente. É muito Milena lindo, trabalhou né, comigo no ouvir Virgem isso. Maria, que É é mãe tatuadora, né? também, Que uma é um mãe trabalho lindona. incrível também. Ah, Rebeca não, a fala. Milena Correia, minha Milena amiga, Correia, tatuadora, conheço o tatuadora. trabalho dela. Parabéns. Sinto que a Sim. primeira relação Inclusive, a abusiva gente vai que. fazer um Ah, eu vi, eu vou divulgar, viu, gente? Isis vai fazer. tatuagem em Fala pele aí, irmã. negra. E aí, então, dia 10 eu vou estar na live da Milena Correia, falando sobre tatuagem em pele negra, né? Falando sobre as minhas referências, como eu pesquisei, porque eu sou uma pessoa que tem modificado meu corpo através das tatuagens e de piercing, na verdade, mais tatuagens. E eu vou falar sobre todo esse processo, o racismo que eu vejo entre os tatuadores e não tatuar minha pele. Existe E isso? todo como eu. Existe. E eu vou falar sobre isso. E eu vou porque tem muitos tatuadores que se negam a tatuar pele negra. Absurdo, não sabia. E, é, e eu vou estar falando, Vamos tá assistir minha, essa a minha live, vamos experiência fortalecer uma sobre mulher essa questão internet. de tatuagem em pele negra. Sinto que a primeira relação abusiva que temos, mesmo inconscientemente, é na família. É uma crença que precisa ser diluída quando depositamos em nossos filhos a responsabilidade de pagar por tudo. Rebeca fala. Aí tem aqui várias mensagens, Natália dizendo que você não precisa carregar culpa, Lucas, você é maravilhosa, o real amor é livre, você é incrível. Sheila falando, não sinta culpa, sinta orgulho de ser corajosa, determinada e acreditar nos seus sonhos. Poxa, eu tô muito feliz. Meu Deus, que vergonha. Ó, Vitor, você é um orgulho. Nem te conheço, mas estou louca para te conhecer. Por favor. É muito lindo mesmo. Não, Já está pronto. quase Aí, acabando a não nossa sei, live, gente. você, Meu irmão você também está quer aqui, você. Ibson Cardoso. Ibson, Raíza, sua mãe está gente, que dizendo que pessoa te ama, é um maravilhosa. orgulho. Como não ter orgulho dessa Minha mãe é mulher, uma. gente? Muito boa. Eu estou muito feliz, irmã. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Essa live está muito Minha mãe emocionante. é a pessoa que eu tenho que agradecer 1000 vezes por tudo, porque ela, se eu conseguir realizar meu sonho de estar aqui e de meu filho ser a pessoa que ele é hoje, sem ela eu não seria nada, nada mesmo, assim. Irmã, Sei de toda a luta da minha mãe. como a gente já está quase finalizando, diga aí suas considerações finais. Você com certeza inspirou muitas mães que passaram e vou deixar essa live salva para poder inspirar outras pessoas. Manda aí, irmã. Agradecer, Então, viu, sua presença, sua disponibilidade. Sei que aí é tarde, já é quase 1 hora da manhã, né? aqui é quase 1 hora da manhã. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, eu agradeço a Helênia por todo o contato, por toda a amizade, por ter aberto seu coração. Porque se você não tivesse aberto seu coração em 1996, para que eu entrasse, hoje a gente não estava aqui, Oh, meu Deus. né? E agradecer a todo mundo que assistiu a live. Obrigada por todo o carinho, por todo o acolhimento. Eu acho que a gente tem que se unir, eu acho que a gente precisa se acolher, né, enquanto mulher. Eu amo. Tem muita gente aqui, o Wendel, meu filho, minha mãe, minha irmã, Sua irmã Milena, também amo entrou. vocês. Assim, irmã, aqui é um espaço que, se você souber de outras pessoas que possam estar contribuindo, vocês que quiserem escrever um texto, a gente está aqui aberto para trocar, se indicar, se fortalecer, se acolher. Eu estou muito feliz. Eu tinha certeza que ia ser linda essa live. Eu tinha certeza, eu Teca estava muito Montenegro, feliz. obrigada também. Ela foi linda, né? Em vocês, um projeto lindo, maravilhoso como esse. Parabéns. Eu acho que Dona maternidade Railza, um beijo. plural Vitor, um beijo. Thaís, um beijo. A galera que ficou aqui até o final. Muito obrigada, gente. tem que salvar, tem que desligar Vamos porque tem salvar. que salvar. Um beijo. Quinta-feira tem mais, viu? Acompanhe. Um Beijo. beijo. Obrigada, Gratidão, irmã. gente. Muito obrigada. Obrigada.